Mulheres de Troia é baseado na tragédia grega As Troianas de Eurípides. A história se inicia com Paris, que foge com Helena, a esposa de Menelau. Nisso, inicia-se uma sangrenta guerra entre Esparta e Troia, uma guerra que dura quase uma década. Enquanto Hécuba tenta manter a calma e a ordem no palácio, Paris, em uma das batalhas com Menelau, ele perde e sai totalmente humilhado. Nisso, Aquiles se junta a Menelau para uma grande batalha contra Troia, invade e saqueia toda a cidade. Logo em seguida, Heitor confunde Pátroclo, o amante de Aquiles, com o próprio guerreiro e mata-o por engano. Paris chama Helena para fugir, mas ela se mantém firme e promete que vai encarar todas as consequências. Nisso, Aquiles, enfurecido e tomado pelo ódio, vai até o palácio e promete matar Heitor em uma sangrenta guerra. Heitor perde a batalha e morre. Aquiles arrasta seu corpo por toda Troia. Nisso, os guerreiros mandam um cavalo como um pedido de paz, um presente de Poseidon. Mas é mentira. É tudo uma armação de Menelau para continuar a guerra e destruir Troia por completo. E as mulheres de Troia têm o seu destino. Bom, a arte ela sempre foi muito importante para retratar muitas questões históricas sociais que a humanidade vivenciou. E as mulheres de Troia retrata a queda de Troia, a mitologia envolvida dentro da civilização dos aqueus da época e como os mitos e as crenças guiavam o cotidiano naquela civilização. Isso é de suma importância para a gente entender esses aspectos históricos sociais da antiguidade, mas também da gente compreender de como o homem saiu como um herói dentro da mitologia para um homem que sente, que vive e que não tem o seu destino no caso, que a gente trata na peça, só guiado pelos deuses e por aspectos mais intrínsecos da humanidade. Então, a peça ela é de suma importância para ter essa concepção histórica, de entender a questão da mitologia e das crenças, também de ver a respeito de visões diferentes, de tratar assuntos que normalmente a gente não trata no nosso cotidiano escolar, mas que é de suma importância para a gente entender como que as mulheres daquela época viviam, como que os guerreiros daquela época pensavam e como a civilização se expandia e entrava em conflito. Minha personagem é uma mãe, né, que a relação dela com os filhos, ela é muito desigual. Ela tem um toque de predileção pro filho mais velho. Sendo condescendente ali com a filha Cassandra e Políxena. Paris, ela é um pouquinho mais preocupada por conta das irresponsabilidades que ele tem com os deveres dele com o reino. A preocupação com a chegada de Helena inicial, né, se transforma na apaziguadora, na imagem apaziguadora que ela tem para gerenciar ali os conflitos que desenvolve, né, principalmente entre Helena e Andrômaca. Mas esse perfil dela, ela não dura muito, principalmente quando ela perde o filho amado dela. Ela culpa Helena, ela
ela entende que ela poderia ter ouvido melhor a filha Cassandra. Helena conhece Paris em Esparta e ele oferece para ela a oportunidade de fugir com ele para Troia. E ela, sempre tendo essa vida infeliz com o seu marido, Menelau, ela acaba aceitando a proposta. Chegando em Troia, ela é considerada como estrangeira, onde Cassandra, Écuba, Andrômaca, que é a mulher de Heitor, acabam desconfiando das reais intenções de Helena, exceto por Políxena, que é a princesa mais nova, que acaba demonstrando curiosidade com a recém-chegada. A Queda de Troia é uma história interessante de ser revisitada, primeiramente pela importância que a cultura e a literatura greco-romana imprimiram na história humana, como toda a questão com os deuses, como os homens relacionam e são afetados por eles, as crenças em maldições e predestinações. O teatro e a peça em si, ela tem o poder de reviver momentos e repassar a história por diferentes pontos de vista. Afinal, cada mito expressa uma verdade e um aprendizado. Mesmo ela sendo muito antiga, ela ainda traz debates muito atuais, como a crise sobre a existência de um destino e sobre o rebaixamento que as mulheres sofriam e ainda sofrem. Bem, o grupo se uniu e iniciou a adaptação do texto da peça original de Eurípides, As Troianas. Todo o processo contou com muito estudo e pesquisa por parte dos integrantes que buscavam criar uma peça única e fiel ao período. Em paralelo aos ensaios, o grupo também começou a confeccionar os demais elementos de cena, desde o cenário, que procura representar o palácio, o figurino, que foi pensado para representar fielmente a personalidade de cada um dos personagens, e até as máscaras usadas pelo coro foram produzidas pelos integrantes. O grupo também realizou instalações que foram responsáveis por dar mais profundidade às relações entre os personagens.